Olá, meus seguidores, eu sou a Isa Tavares do podcast Atualiza. Eu estou aqui no consultório da hipnoterapeuta Jovite. Hoje o assunto é a falta de perdão. Nós vamos saber o que isso pode causar na vida de uma pessoa. Tudo bem, Jovite? Tudo ótimo. Obrigada por nos receber aqui, tá? É sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada. Nós vamos falar sobre perdão. Jovite, o que acontece emocionalmente quando uma pessoa carrega a falta de perdão? Então, perdoar é libertar-se. Quando não perdoamos, ficamos presos numa dor. E uma dor que muitas vezes interfere uma vida toda. Na nossa vida, nos relacionamentos e até mesmo na nossa saúde. Então, quando não perdoamos, ficamos presos, ficamos nos machucando, na verdade. E muitas vezes nós temos uma ideia muito errada, que eu preciso perdoar o outro. Mas na verdade, quem se machuca sou eu. Quando eu não perdoo, a única pessoa que eu machuco sou a mim mesma. Você falou que isso transfere, esse sentimento, reflete para o nosso corpo, como assim? Sim. Quando você, por exemplo, até vou usar um exemplo de uma garrafa, tivesse água aqui dentro, segurar essa garrafa por 5 minutos é tranquilo. Segurar essa garrafa, talvez por horas, até dá. Mas segurar essa garrafa por anos é pesado, é desesperador, você não consegue. Então é a mesma coisa quando você segura dentro de você uma mágoa, uma dor. E o nosso corpo fala, porque tudo que nós carregamos, que nos machuca, automaticamente envia uma informação para o nosso corpo. Então a importância de vivermos bem, uma vida leve, é o que o perdão faz. Você acredita que a falta de perdão afeta mais quem guarda mágoa ou quem causou a dor? A única pessoa que se machuca é a pessoa que guarda a dor. Porque a outra pessoa continua na vida dela, muitas vezes normal. E eu gosto muito de pegar um exemplo, por exemplo. Imagina que um dia lá na sua casa você tropeçou e quebrou um copo e sem querer você se machucou, você se cortou, sangrou. A nossa mente ela é literal, ela precisa nos proteger. De que forma ela protege? Ela precisa mandar uma informação para nossa mente. O que esse caco de vidro faz? Eu preciso ir ao médico, me mover aquele caco de vidro, fazer pontos. Mas como a nossa mente é literal, ela precisa nos proteger. Quando eu me corto, ela manda uma informação que dói, que machuca, que sangra. Da mesma forma, quando eu não perdoo, eu me machuco, eu me corto. E quando eu perdoo, eu me liberto, eu paro de me machucar. Na sua opinião, por que é tão difícil para algumas pessoas liberar o perdão? Porque na verdade, muitas vezes, a pessoa não tem o verdadeiro entendimento do perdão. Perdoar não é aceitar. Perdoar não é concordar com a atitude da outra pessoa. Perdoar é eu parar de me machucar. Então eu sempre costumo falar, você é uma pessoa tão incrível, que você não merece se machucar. Não importa o que aconteceu, se a sua mãe te criticou, ou seu pai não te deu carinho, o que importa é você entender que até aqui eu paro de me machucar. E eu gosto até quero mostrar uma imagem de uma mãe de uma criança no colo. Essa imagem representa a pureza de uma criança, a pureza. E quando nós falamos que tanto nosso pai quanto nossa mãe, todos nós um dia fomos essa criança machucada. E se uma pessoa nos fere, com certeza ela também já foi ferida em algum momento.
isso não significa que eu vou concordar com a atitude dela. E sim, eu vou parar de me machucar. Então, quando eu perdoo, eu me liberto. Não concordando com o que fizeram comigo, e sim decidindo me libertar e ser feliz. Existe diferença entre perdoar e esquecer? Como você enxerga isso? Nós sempre falamos assim, perdoar não é esquecer. Perdoar é eu parar de me machucar. Por que é tão importante ressignificar? Dentro do processo que hoje eu trabalho, eu foco muito no ressignificar. E muitas vezes a gente precisa voltar lá naquela criança pequena, porque o nosso adulto muitas vezes julga, a gente julga muito. E eu costumo falar assim, a nossa criança, ela aprendeu a enxergar com óculos. Aquele momento que ela foi ferida, aquele momento que ela foi machucada, ela fez uma marca. E quando a gente ressignifica, a gente sempre precisa voltar lá na infância, na criança do meu pai, na criança da minha mãe, que também foi pura e inocente. Então, se a pessoa nos feriu, ela nunca teve intenção, mas ela estava machucada. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então, quem na verdade nos machucou foi uma criança ferida que não teve tempo de se curar. E quando eu perdoo novamente, eu que me liberto. Então, a gente não esquece, a gente ressignifica, e quando você ressignifica, aquela dor automaticamente desaparece. A falta de perdão pode impactar a saúde mental ou física da pessoa? De que forma? Com certeza, o nosso corpo fala. É como eu falava antes, você imagina você carregar uma mágoa durante uma vida toda. Porque honrar pai e mãe é bíblico, né? Mas sem exigências. E muitas vezes nós exigimos. Ou seja, eu queria amor, eu precisava de carinho, eu precisava de atenção. E eu sempre falo assim, eu precisava que minha mãe me compreendesse. Mas aquela mãe, se ela naquele momento, na situação que ela estava, se ela tivesse condições de me compreender, com certeza ela teria feito. E quando eu perdoo, porque o nosso corpo volta ao estado natural, né? Porque todos nós nascemos perfeitos, né? Nós não nascemos com o corpo doente. E é o que nós carregamos dentro de nós durante anos, talvez décadas, né? E isso acaba afetando sim nossa saúde mental, nossa saúde física, porque o corpo fala o tempo todo. Jovite, como a falta de perdão interfere nos relacionamentos pessoais e profissionais? Então, eu costumo sempre perguntar 3 áreas da nossa vida que precisam estar bem, que é a saúde, o relacionamento e o financeiro. Quando nós falamos no relacionamento, por que existem tantas pessoas que têm dificuldades para conversar com pessoas ou até mesmo para expressar sentimentos, né? A pessoa muitas vezes ela não é livre internamente. Então isso dificulta muito a vida profissional, porque por trás de tudo isso tem o quê? Sentimentos. Muitas vezes medos, inseguranças, sensação de incapacidade, impotência. E novamente nós vamos voltar no perdão. Alguém em algum momento na nossa vida causou esse sentimento. Então interfere sim. A partir do momento que nós vamos ressignificar toda aquela sensação de medo, de insegurança, de não se sentir bom o suficiente, aquela sensação de que o outro é melhor do que eu, precisamos sim perdoar quem gerou isso em nós. Então sim, estamos livres
para vivermos bem, para termos sucessos em todas as áreas da nossa vida. É possível seguir em frente sem perdoar? Qual o custo disso? Então, tudo tem consequências, tá? Nós sabemos. Qual é a consequência? A vida trava, tudo trava, né? A pessoa luta, busca. Isso interfere novamente na saúde, no relacionamento e no sucesso. Então, pela minha experiência de vida, se nós não perdoamos, quando não conseguimos perdoar, permanecemos presos. Simples assim, né? Porque a vida, ela é linda, ela é leve, nós que a tornamos. Então, é sempre uma decisão. Ficar preso no passado ou seguir em frente, caminhar. Porque a vida sempre acontece para frente. Como começar o caminho do perdão quando a dor ainda é muito presente? Então, o primeiro momento é uma decisão querer se libertar. E eu diria assim, quando não consegue sozinho, procure ajuda. Uma das primeiras coisas que eu faço sempre é pedir que a pessoa leia esse livro. Esse livro é um livro terapêutico, é um livro transformador. E a gente precisa ler pelo menos 3 vezes para entendê-lo. E depois, eu diria assim, talvez você nunca tenha parado para pensar sobre o que realmente é o segredo que ninguém te contou. Dentro desse livro aqui tem um tesouro, tem um mapa, tem um caminho de luz para o perdão, para o sucesso, para um ótimo relacionamento e para a saúde. Mas precisamos decidir e dar permissão. Jovite, existe algum limite para o perdão? Ou tudo pode ser perdoado? Tudo pode ser perdoado. Eu falo sempre sobre mim. Eu precisei perdoar muitas pessoas na minha caminhada. E hoje eu posso dizer quão libertador é lembrar do passado e não sentir dor. Isso não consigo descrever isso, porque isso é libertador. Você atende várias pessoas, já passou pelo seu escritório, o seu consultório, pessoas que não perdoavam e agora conseguem perdoar? Sim, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que transformaram casamentos, transformaram sua vida profissional. Inclusive nesse livro tem um depoimento de uma mulher que estava com câncer e com o perdão, o câncer dela simplesmente, sem explicação, desapareceu. Que forte, né? Conte para os nossos seguidores aonde que você atende e quais são os horários, que dia. Então, eu atendo na Rua Souza Naves, no edifício Lince, sala 306. É necessário agendar, porque a minha agenda sempre é bastante cheia. Então, precisa entrar em contato no meu telefone 45 998 09 8678. E eu quero dizer a você que está nos escutando, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, vale a pena. Inicie um ano 2026 decidindo que você vai transformar a sua vida, assim como um dia eu também transformei. Obrigada por essa entrevista, foi muito útil e espero que os nossos seguidores guardem essas palavras e se alguém está passando por isso, procure a Jovite que ela vai te ajudar. Até mais, meus seguidores, lembrando que juntos somos mais fortes.